Olá pessoal, vamos dar continuidade então ao nosso assunto aí de aplicações da derivada. No último vídeo a gente falou um pouquinho então sobre máximos e mínimos, né? Ou seja, os pontos extremantes. Depois falamos um pouquinho sobre crescimento e decrescimento de funções, como é que a gente usa a derivada para encontrar os intervalos onde essa função é crescente e decrescente. E aí começamos a ver os critérios para encontrar esses pontos de máximo e mínimo, que eram também baseados no crescimento e decrescimento das funções. Tá? O que a gente vai continuar a fazer neste vídeo é estudar mais um critério. Agora esse critério vai envolver a segunda derivada, também para encontrar ponto de máximo e mínimo relativo. Vamos definir o que é ponto de máximo e mínimo global. E depois vamos estudar também concavidade e pontos de inflexão, ou seja, quando a função intervalo, a função é côncava para cima ou côncava para baixo, quem são esses pontos de inflexão, tá? Só lembrando que esse assunto de concavidade, ou essa ideia de concavidade, a gente já tem ele bem definido na nossa cabeça, né? na nossa ideia, para a função de segundo grau. A gente sabe que a função de segundo grau dá uma parábola com concavidade voltada para cima ou para baixo, beleza? Então vamos começar com o critério da segunda derivada para determinar ponto de máximo e mínimo relativo. Esse critério aqui, ele é mais fácil do ponto de vista de ser aplicado, né, das contas ali para aplicar e encontrar ponto de máximo e mínimo relativo, porém ele só classifica os pontos de máximo e mínimo, ou seja, os pontos críticos, né, que são do tipo derivada igual a zero, tá? Então, se você tiver um ponto crítico e não tem derivada nele, este ponto crítico você não consegue classificá-lo usando este critério, tá? Aí teria que usar o critério da primeira derivada, estudar o crescimento e o decrescimento da função para poder classificá-lo se é ponto de máximo, ponto de mínimo ou nenhum dos dois, beleza? O que diz o critério da segunda derivada? Diz o seguinte, olha, você vai lá, deriva a função uma vez, ok? Igual a zero para encontrar os pontos críticos, e aí você deriva a função de novo. Deriva a função de novo e aplica naquele ponto crítico. Se a segunda derivada aplicada naquele ponto crítico der negativo, aquele ponto crítico é um ponto de máximo relativo. Observa que a ideia é meio invertida do sinal aqui, né? Segunda derivada negativa nele, ele é máximo relativo. E se a segunda derivada nele for positivo, der um número positivo, ele é um mínimo relativo. Tá? Ah, mas e se a segunda derivada for zero? A gente não pode concluir nada. Ele é inconclusivo, daí o teste da segunda derivada. Beleza? Por exemplo, encontrar os máximos e mínimos relativos de f aplicando o critério da segunda derivada. Por que aqui eu posso aplicar o critério da segunda derivada sem ter medo, ou digamos, sem deixar de classificar algum ponto? Porque acontece o seguinte, eu estou com uma função polinomial e a função polinomial é derivável em todos os pontos. Consequentemente, se eu tiver ponto crítico, eu só vou ter ponto crítico do tipo que zera a derivada. Tá? Então a gente vai lá, deriva a função f' de x é igual a 18 mais 6x menos 12x ao quadrado. E igual a zero. Igual a zero, encontro as raízes aqui, tá? Quando encontrar as raízes, eu vou encontrar os pontos críticos. Vamos pegar os valores aqui. Então aqui eu tenho como ponto crítico x igual a 3 meios e x igual a menos 1. Esses aqui são os pontos críticos. Beleza. Aí o que eu faço? Calculo a segunda derivada. Calculando a segunda derivada, então eu vou derivar aqui novamente. A derivada do 18 é 0, a derivada de 6x é 6, menos a derivada de 12x ao quadrado é 24x. Aí eu vou fazer o seguinte, vou pegar a segunda derivada e aplicar pontos críticos que eu tinha encontrado. Quando eu aplicar no 3 meios, aqui vai dar 6 menos 24 vezes 3 meios. 3 meios é 1,5, né? 1,5 vezes 24 vai dar algo bem maior ainda do que 24. Então isso aqui dá negativo. Note que eu não preciso nem saber o valor, tá? E a segunda derivada?
aplicado no menos 1 vai dar 6 mais 24, que é 30, que é positivo. Eu concluo, então, que o x igual a 3 meios é ponto D. Deu negativo, então ele é máximo relativo. E o x igual a menos 1 é ponto D mínimo relativo. Ok? Por quê? Porque aqui deu positivo, então ele é mínimo pelo critério. E aqui deu a segunda derivada aplicada no 3 meios deu negativo, então ele é máximo relativo. Só isso. Então observe que é bem mais fácil aplicar o critério da segunda derivada. Como eu disse anteriormente, porém, a gente só consegue classificar pontos críticos que zeram a derivada. Tá? Mais um resultado, então, para a gente guardar aí. Máximos e mínimos absolutos. Bom, a gente já tem a definição de máximo e mínimo relativo, que é quando eu consigo um intervalozinho em torno do ponto que o valor da função é sempre maior do que aquele ponto ou sempre menor do que aquele ponto naquele intervalo, que são os máximos e mínimos relativos. O absoluto, ou global, é quando você está com um ponto que ele vai ser máximo absoluto se a f dele for a maior do que todo mundo no domínio da função. E ele vai ser mínimo absoluto se a f dele for menor ou igual do que todo mundo que está no domínio da função. Beleza? E aí a gente tem uma proposição que garante, olha, se você tiver no intervalo fechado com uma função contínua, sempre tem pelo menos um ponto que vai te dar o valor máximo absoluto, que daí já é a imagem, né? E sempre tem um ponto que vai te dar o valor mínimo absoluto naquele intervalo. Beleza? Como é que a gente encontra esses pontos? A gente vai usar a derivada. Vai fazer o seguinte, olha só. F é a função aqui, então, 1 menos 3x. F de x tem a regra 1 menos 3x. Ele está considerando apenas a função definida no intervalo de menos 2 até 2. Para eu usar os resultados que a gente estudou para encontrar ponto de máximo e mínimo relativo, o que a gente fazia? Primeiro que a gente, como estava trabalhando com derivada, a gente sempre estava trabalhando com intervalos abertos. Então, quem são os meus candidatos a serem os pontos de máximo e mínimo desta função definida no intervalo fechado? A função é contínua, é uma função linear, consequentemente tem pelo menos um ponto que me dá o maior valor e pelo menos um ponto que me dá o menor valor. Tá? Quem vão ser esses candidatos? Os pontos críticos que estiverem dentro do intervalo, mas aí quando eu estou analisando o ponto crítico, eu estou analisando derivada, consequentemente eu estou no intervalo aberto. Então falta considerar na minha análise os extremos do intervalo. Então eu analiso os pontos críticos que estão dentro do intervalo e considero quanto dá as imagens dos extremos. E aí eu comparo todo mundo, o maior valor vai ser o ponto de máximo, o menor valor vai ser o ponto de mínimo. Beleza? Então olha só, então vai lá e deriva. F' de x igual, vai dar aqui menos 3. Então a derivada é constante, sempre diferente de zero. Então não tem ponto crítico esta função, beleza? Consequentemente, eu vou só analisar quanto vale a f do menos 2 e quanto que vale a f do 2. A f do menos 2 vai valer aqui 1 menos 3 vezes menos 2 vai dar 6, então vai dar 7. E a f do 2 vai ficar 1 menos 6, que é menos 5. Aqui é o maior valor, aqui é o menor valor. Consequentemente, o 7 é o valor máximo absoluto dessa função. E este aqui é o valor mínimo absoluto dessa função neste intervalo, hein? Do menos 2 até o 2, tá? Neste intervalo, não é na reta real toda. E o ponto x igual a 2 é ponto de... Lá é o valor, ó, o resultado é o valor. Aqui é ponto de máximo absoluto, tá? Em menos 2, 2, hein? Não é na reta toda.
x igual a menos 2, desculpa, aqui é menos 2, x igual a 2 é ponto de mínimo absoluto neste intervalo, para aquela função. Tranquilo? Beleza? Vamos fazer mais um aí. F de menos 1 até 3, e a função então é f de x igual a x sobre u mais x quadrado. Deriva, e a gente tem que encontrar os pontos críticos, que eles também são candidatos. Vai ficar lá, derivada de cima é 1, então fica 1 mais x ao quadrado, menos derivada de baixo é 2x, repete a de cima, sobre u mais x ao quadrado, igual a zero. Quando igualar a zero, uma divisão só é zero se o numerador for zero. Então isso aqui só é zero se menos 2x ao quadrado mais x mais 1 for igual a zero. Aqui eu já fiz a distributiva, já fiz a conta. Isso aqui então vai dar zero quando eu tiver com x igual a 1, vai ficar menos 2 mais 2. Então x igual a 1 é uma raiz, e a outra raiz aqui vai ficar x igual a menos 1 meio. Tá? Só resolver Bhaskara, encontrar as raízes. E aí, então, quem são nossos candidatos a serem os pontos de máximo e mínimo absolutos? Os pontos críticos. Então, vai lá e calcula f do 1 para ver quanto dá. F do 1 vai ficar 1 sobre 2. Ok? Calcula f do menos 1 meio. A f do menos 1 meio vai ficar 1 meio sobre 1 mais 1 meio ao quadrado é 1 quarto. Então isso aqui fica menos 1 meio vezes, aqui embaixo fica 5 quartos, então dá 4 quintos, então dá menos 4 sobre 10. E falta quem mais como candidato? Os extremos do intervalo. Então eu vou lá e calcular f do menos 1. F do menos 1 é menos 1 sobre, menos 1 ao quadrado é 1, então sobre 2. E a f do 3. A f do 3 vai ficar 3 sobre 1 mais 9. Então dá 3 sobre 10. Quem é o maior valor neste intervalo, quando eu calculei as f's? Bom, aqui eu tenho menos 1 meio, que é negativo. Aqui eu tenho menos 4 décimos, que é negativo. Aqui eu tenho 3 décimos, que é 0,3. E aqui eu tenho 1 sobre 2, que é 0,5. Então, este aqui é o maior valor. E quem é o menor valor naquele intervalo? Menos 4 décimos é menos 0,4, mas aqui eu tenho menos 0,5, que é menor ainda. Então, este aqui é o menor valor. Ó. Então, o que a gente conclui? Qual é o valor máximo? Valor máximo de f em menos 1, 3. É a f do menos 1, que é menos 1 meio. Tá? Observe que aqui está pedindo ó, valor máximo. Então, é a imagem do ponto. E quem é o valor mínimo? O valor mínimo desculpa, o valor máximo acontece no 1, que é mais 1 meio. E o valor mínimo de f naquele intervalo ali, menos 1, 3, acontece aonde? Na f do menos 1, que é menos 1 meio. Então a gente tem o máximo e o mínimo. Então aqui está o ponto de mínimo e aqui está o ponto de máximo. Tá? Intervalo fechado, função contínua, analisa o interior do intervalo e os extremos. No interior a gente analisa usando o ponto crítico, beleza? E para fechar estes assuntos sobre novos pontos aí de uma função e sobre o comportamento de uma função, vamos estudar o que é concavidade, né? Então a gente vai dizer que uma curva ela é côncava para cima se esta está acima de suas retas tangentes. Olha aqui, eu tenho aqui as retas tangentes e ela está sempre acima das nossas retas tangentes em cada ponto.
Se eu olhar para estas retas tangentes, os coeficientes angulares delas estão crescendo, ó, porque a inclinação está aumentando. Então, se eu pensar em concavidade voltada para cima, eu tenho retas tangentes crescendo, e se eu tenho retas tangentes crescendo, eu tenho derivada crescendo. Mas derivada a crescer, a derivada é uma função. Se a derivada está crescendo, significa que a sua derivada, ou seja, a segunda derivada da função, está positiva naquele intervalo. Tá? Concavidade voltada para baixo é o contrário, né? Quando ela está toda abaixo de suas retas tangentes. Então a gente vai justamente dizer que a função é côncava para cima se a primeira derivada for crescente e é côncava para baixo se a primeira derivada for decrescente. Ah, mas como é que eu sei quando a derivada é crescente? Quando a sua segunda derivada for positiva ou quando a sua segunda derivada for negativa. Então, falou em concavidade, analisa-se a segunda derivada da função, tá? Então, a proposição, olha, segunda derivada positiva no intervalo, você tem concavidade voltada para cima. Segunda derivada negativa naquele intervalo, concavidade voltada para baixo. E aonde muda essa concavidade, se tiver um ponto ali no meio de um intervalo e de outro que está mudando a concavidade, o que está acontecendo? A gente vai chamar de ponto de inflexão. Tá? Então, se você tiver uma mudança de concavidade no meio do intervalo, você tem o que a gente chama de ponto de inflexão. Vamos só lembrar uma coisa aqui. Ó. Lembra lá atrás que eu peguei a função x ao cubo? F de x igual a x ao cubo. Quando eu calculo essa derivada aqui, a primeira derivada igual a zero, o que acontece? 3x² igual a zero, então só se x for zero. Então, x igual a zero é um ponto crítico. Né? Porém, a gente analisou o gráfico lá atrás, comentamos, e o x igual a zero não é ponto de máximo nem ponto de mínimo relativo. Ok? Beleza. Mesmo assim, tem uma reta tangente horizontal aqui sem problemas. Calcula a segunda derivada. Vai ficar 6x. Aonde é que a segunda derivada é maior do que zero? Onde 6x é maior do que zero, ou seja, aonde x é maior do que zero. Então aqui eu cheguei que do zero para frente, f é côncava para cima. Faz a segunda derivada menor do que zero. A gente vai chegar em x menor do que zero, fazendo a mesma conta. Então aqui eu tenho que a f é côncava para baixo. Então a gente chegou nisso aqui, ó, x maior do que zero. F é côncava para cima. Em x menor do que zero, nesse intervalo, f é côncava para baixo. O que está acontecendo no x igual a zero? Se eu olhar para o gráfico, exatamente está acontecendo a mudança de concavidade. Então aqui eu tenho o quê? X igual a zero, não mudou de concavidade, ó, para baixo, para cima. X igual a zero é ponto de inflexão. Entenderam? Então como funciona o ponto de inflexão? É onde a concavidade começa a mudar. Tá? Falou em concavidade, usa-se a segunda derivada. Aqui tem um gráfico com vários pontos de inflexão. Observa que neste ponto C2 e no ponto C4 eu nem tenho derivada. Porém, mesmo assim, eles são pontos de inflexão. Aqui a concavidade vinha para cima e virou para baixo. Então eu tenho um ponto de inflexão. Então tem que analisar a segunda derivada antes e depois do ponto. Tá? E eu tenho ainda pontos extremantes, ó. Eu tenho ponto de mínimo, ponto de máximo, então não é porque ele é ponto de máximo e ponto de mínimo que ele não pode ser ponto de inflexão. Ele pode também, beleza? E aqui tem um outro exemplo, que é a função x-1 ao cubo, tá? Que é basicamente esse exemplo que eu fiz aqui, só que transladado uma unidade para a sua direita. Tá? Então é esse gráfico transladado, então no x igual a 1 aqui vai ter um ponto de inflexão. Então eu não vou fazer esse aqui, só para a gente conferir, ó. Então, em C igual a 1 tem a concavidade, que é onde muda-se
a concavidade. Ó. Então é exatamente este gráfico transladado uma unidade para a direita. Tá? O que eu quero que fique bem claro não é porque um ponto é de máximo ou de mínimo que ele não pode ser inflexão. Ele pode. Tenham sempre em mente. Falou em crescimento e decrescimento, primeira derivada é a análise. Falou em critério da primeira derivada para determinar máximo e mínimo relativo, você vai analisar crescimento e decrescimento, e aí conclui-se se tem ponto de máximo ou ponto de mínimo, que são pontos críticos. Falou em concavidade, segunda derivada. Ponto de inflexão, mudança de concavidade nele. Naquele ponto ali onde muda a concavidade. Critério da segunda derivada para determinar máximo e mínimo. Você pega só pontos críticos que zeram a derivada. Você não consegue abranger todos. Tá? E máximo e mínimo absoluto a gente estudou apenas em intervalos, funções definidas em intervalos fechados. Funções contínuas em intervalos fechados. Ok? No próximo vídeo, então, a gente vai aplicar todas essas nossas ferramentas para a construção dos gráficos aí de funções que a gente não sabia até então construir.